mas eu vou falar agora sobre a linha do tempo do Kyle Shanahan, é o head coach do São Francisco 49ers. Joga na tela aí. Então temos aí, rapidinho, uma foto básica do head coach do São Francisco 49ers, o Kyle Shanahan, aqui comigo, né? É um ser que eu respeito muito, é um gênio ofensivo atual, né? Eu vou falar que ele é gênio ofensivo porque ele é filho de um gênio ofensivo, que é o Mike Shanahan, que foi head coach do Broncos e levou os 2 Super Bowls do Broncos em 98 e 99. Enfim, os 2 primeiros, né, na verdade. Os primeiros que a gente ganhou, desculpa. O Broncos foi ao Super Bowl antes, mas que ganhou foram esses. E daí depois na sequência com o Peyton Manning, claro. Mas vou falar do Kyle Shanahan aqui porque ele é o atual head coach do 49ers. 49ers, um dos franco favoritos a chegar à final de conferência e Super Bowl, tá? Pela conferência nacional, a NFC, né? Mas eu tô falando aqui um pouco do storyline porque a gente vem falando sobre o que seria o 49ers este ano com o Brock Purdy retornando de lesão, né? Yeah. Porque houve troca de Trey Lance, teve tanto murmúrio aí, né? Nas cortinas, né? Nas intertemporadas da vida. E assim, ficou uma coisa complicada. Então aqui tem uma foto aqui do QB timeline aqui, né? A linha do tempo dos QBs aqui do head coach do São Francisco 49ers, Kyle Shanahan. Especificamente, eu vou começar de forma simples, mas a primeira coisa que ele fez foi recrutar o RG3, né? Robert Griffith III, né? Que hoje em dia é analista, né? Da NFL, comenta os jogos, etc. Mas o Robert Griffith III, né? Ele foi um excelente quarterback na faculdade. Foi calor ofensivo no ano de estreia dele, exatamente, né? Ganhou o prêmio de calor ofensivo do ano. Uhum. Tá? Ele fazia um esquema. Ele foi um dos grandes QBs de option, né? Que corria e passava a bola. Exato. E passava a bola eficientemente. Uhum. Só que assim, o problema dele é que ele tinha esse jogo muito intenso, muito impulsivo, até que se assemelha ao Carson Wentz depois, que também vive se lesionando. E, consequentemente, o RG3 sim se lesionou demais durante todo esse período, mas só que no mesmo ano. É umas coisas, assim, um pouco complicadas, mas o Kyle Shanahan, ele aceitou, né, porque ele não era o head coach na época, Washington Redskins, que agora virou Washington Commanders, né? Mas quando era o Washington Redskins, eles draftaram na primeira rodada o RG3, porque ele era, sim, mais cotado como melhor QB a ser recrutado da faculdade. Só que aí, no mesmo ano, eles recrutaram o Kirk Cousins, que é o atual QB do Minnesota Vikings. E o Kirk Cousins foi escolha do Kyle Shanahan. You like that! You like that! ele like that. Ele like that. Enfim, o ponto é que o Kyle Shanahan, ele de fato foi quem escolheu e forçou, né, na época, porque ele não era head coach principal, e coach principal, né, head coach no caso. Ele não era o coach principal e ele forçou essa escolha do Kirk Cousins em rodadas mais à frente, não na primeira rodada. Kirk Cousins que depois assumiu a titularidade do Washington Redskins justamente por ter mais estabilidade do que o Robert Griffith III. Né? Na sequência, para quem não lembra dessa novela, passou anos atrás, o RG3 acabou sendo trocado pelo excesso de lesões que ele tinha. Kirk Cousins ficou no Redskins até que terminou seu contrato e fechou um contrato milionário na época, que foi bastante questionável, mas pro Minnesota Vikings, que queria um quarterback que era, entre aspas, de sistema, um pocket passer, que é o que o Kirk Cousins mas que trabalha dentro dos sistemas. Kirk Cousins, que quem viu na série Quarterback da Netflix, e a gente comentou nos episódios passados, o Kirk Cousins é um cara excepcional. Desculpa, eu gosto muito dele. Passei a gostar muito dele. Eu sempre achei que o teto dele não é alto, tá? Ele é um QB B+, né? Ele é acima da média. Mas se você tem ele no teu fantasy, ele é um cara que sempre vai gerar ponto pra você. Ele é tipo Matt Ryan. Ele é tipo Matt Ryan. Ele sempre gera stats pra você porque ele passa bem a bola, ele completa bastante passe, ele tem bastante jardagem, faz TD, tem interceptações, mas ele sempre produz. O ponto ele precisa de um elenco em volta, porque pelo perfil dele, ele precisa de um running back consistente, receivers consistentes, tight end talvez consistentes, para que justamente ele não seja a peça principal que puxa todo mundo, mas que ele sabe usar todo mundo, todas as ferramentas. Na sequência, eu vou falar o quê? Ele passou, cara, durante o draft, ele teve a oportunidade de recrutar o Deshaun Watson, que é um talento geracional. Antes do Patrick Mahomes, o Deshaun Watson era o cara. Exato. Ele era, entre aspas, o Trevor Lawrence de hoje. Ele se lesionou mais na terceira fase da primeira temporada dele, né? Que ele era unstoppable. Ele era um cara que ele... Mas o ponto mais importante do Deshaun Watson, que
foi o agravante, foi a questão dos processos legais. Assim, né? mas é que ele ficou... excesso de massagem, né? Que ele tinha. Nunca vi alguém ter tanta massagem, né? Tipo, pô, cara. Exato. Massagem feliz essa. A suspensão dele da liga veio por isso, mas no primeiro ano dele ele já se lesionou. E eu acho que foi alguma coisa mais pro final, terceira fase. E daí começou a surgir esses escândalos. Mas assim, Deshaun Watson era o cara. Ele foi o cara que bateu o Belichick no status do Belichick. O Belichick sempre ganhava de calouros. Deshaun Watson foi lá em New England e ganhou. Entendeu? Então Deshaun Watson mostrou que era um cara muito bom e de fato ele foi o cara que também quebrou a dinastia do Alabama Crimson Tide na faculdade. Porque ele foi quarterback de Clemson. E ele derrubou Alabama, que tinha uma dinastia, assim, de títulos nacionais, com Clemson. Na sequência, ele também passou pelo Patrick Mahomes, hoje considerado o melhor quarterback da liga. Ele passou no Patrick Mahomes, porque ele não quer um quarterback que seja mágico. Ele não quer o cara que faz a magia acontecer assim. Ele quer um cara que entra no sistema, ele quer um Kirk Cousins. Ele quer um drone. Aí ele quer um controle wireless, é isso que ele queria. E aí ele acabou draftando o CJ Beathard. Meu Deus, cara. Foi horrível. Por quê? Porque ele acreditava que era um quarterback que ia entrar no sistema dele. Não deu certo, ele pegou o Brian Hoyer, o famoso canivete suíço dos times. Né? Ele é quase Ryan Fitzpatrick. Quando tá faltando titular, eles trazem um veterano parado, sem emprego, não sei o que tal. Eles pegam o Brian Hoyer e aí ele titularizou o Brian Hoyer como quarterback do San Francisco 49ers, cara. Que péssimo, cara. E aí, na sequência, ele faz uma coisa que talvez tenha sido bonita, né? Que foi trazer o Jimmy Garoppolo através de uma troca com o New England Patriots. Né? Na velha rasgação de seda com o Bill Belichick, né? Que são amigos, mas muito porque o Belichick tava, né, enfim, tava de mau humor. Tava de mau humor por causa da briga entre Tom Brady, ele e Robert Kraft, que é o dono do New England Patriots. Isso foi em 2017, né? Foi. Então, em 2017, eu peguei o Jimmy Garoppolo no Fantasy, quando ele era reserva do Tom Brady ainda, porque eu tinha certeza que ele seria trocado. Cara, esse cara valia ouro no Fantasy. Não, mas era, porque, tipo... E ele era o backup do Tom Brady. Todo mundo queria que ele assumisse, porque ele, sim, rodava o sistema muito bem, e o Bill Belichick adorava ele, né? Falava, inclusive, que ele treinava mais que o Tom Brady, né? Fisicamente falando e tudo. Mas, enfim, no final das contas, o Kyle Shanahan ficou felicíssimo de trazer o Jimmy Garoppolo, porque o Jimmy Garoppolo foi um cara apontado como esse cara roda sistema e roda bem. E aí, ele trocou pelo Jimmy Garoppolo, que de fato conduziu os 49ers até o Super Bowl. Sabe, ok, o Jimmy Garoppolo tem um teto, mas ele conduziu a equipe de forma eficiente e, pelo visto, vai repetir esse lance, pelo menos no Raiders, com Josh McDaniels, né? Tá dando uma boa duo aí, que venceu o meu Broncos por 17-16. Mas porque ele é justamente um cara que tem um quick release e é competente, é preciso. Então ele solta rápido e solta precisamente. Não tem um excelente braço, não é o cara excepcional, mas é o cara que bota a bola onde precisa estar e tá tudo certo. E funcionou com o Kyle Shanahan até o Super Bowl, mas não ganhou. Na sequência, Jimmy Garoppolo, com suas lesões eventuais, eles vão lá e sobem no draft pra trazer o Trey Lance, que na minha opinião cara. Foi um bust, né? Agora tá sendo um bust. Total. Só que assim, é engraçado como ele faz isso, daí ele traz o Trey Lance não funciona. Caraca, velho. Daí ele põe o Trey Lance pra ser running back e o Trey Lance lesiona o tornozelo e fica fora da temporada, cara. Como pode me fazer isso? O cara, tipo assim, cara, vai trabalhar aí, cara. Tipo assim, vai ter running back. Porra, aí não virou um cabide de emprego, pelo menos, né? First pick, velho. First pick, não, desculpa. Um pick de primeiro round, cara. Não se faz isso, cara. Isso é joia da casa, cara. Enfim, é prata da casa, né? Não pode fazer isso. Enfim, ele colocou o Trey Lance, mas o Trey Lance de fato não evoluiu e ele deu uma puta de uma sorte, na verdade. Porque a realidade é que ele pegou o Mr. Irrelevant, que foi a pick número 262 do draft. Marty McFly. Marty McFly. Enfim, trouxe o Brock. Eles estão com placas do Big Cock Brock. Agora, né? Achou isso ótimo. Eles foram na estreia do 49ers agora. E deu sorte com o Brock, que no final das contas virou o QB1 depois de 3 jogos com a equipe, só que implode nos jogos principais, né? Implode entre aspas, implode porque teve a lesão no cotovelo e agora tá chegando. O ponto é o seguinte, Kyle Shanahan parece que não dá certo com QBs, dá certo, mas não dá certo. Ele dá certo no resultado, mas ele não dá certo na escolha.
porque é sempre um quarterback que dura pouco. De todos os QBs que efetivamente ele trabalhou, que tem nessa timeline, o único que não é um cara com histórico de lesão é o Brian Hoyer. Não, o Cousins também não tem histórico. O Cousins também não tem histórico de lesão, verdade. O resto, todos que ele efetivamente trabalhou, tem histórico de lesão. Histórico de lesão. Todos. Cara, é impressionante. O que é isso? É maldição também? Cara, ele... Trabalha comigo, você se lasca. Ele deve ser sócio de uma clínica de reabilitação. Ele tá fazendo prospecção de cliente. Pode não é ser. possível, tipo cara. licitação do governo. Sim, os caras estão tudo com vomitado. Que absurdo. É ato consumado já. Enfim, o grande ponto é que, falando sobre isso, é porque Brock Purdy teve uma excelente atuação, inclusive, nesta semana aí, ganhou de forma muito expressiva contra o Steelers, né? Pittsburgh Steelers. Volto a falar, né? Coach ofensivo versus coach defensivo. Kenny Pickett é um cara que teve experiência na faculdade, teve experiência com a equipe do Pittsburgh confia nele, mas tem que falar. O nível do Brock Purdy pro nível do Kyle Pitts é diferente, tá? Pickett, desculpa, foi Pitts, eu pensei no Tyrande agora. Kenny Pickett é absurdo. Kenny Pickett teve 232 jardas, um touchdown para 2 interceptações. Só que o ponto desse jogo é que o Kenny Pickett parecia em pânico. Parecia que o ataque não estava no controle, tanto nas chamadas como na execução. Então, isso aí resultou dentro de campo, e aí fica, né, a contrapartida Brock Purdy ali, né, do outro lado, tendo um jogo extremamente consistente, certo? Do lado dele, especificamente, tem que comentar que ele tá no segundo ano dele, né, 7º round, 220 jardas, que não é muito, é básico, 2 touchdowns, um QB rating de 111, né, voltando de operação no cotovelo, parecendo extremamente confortável com as decisões dele, e aí, sinceramente, né, obviamente, claro, vou também ressaltar que com Christian McCaffrey no backfield, que foi a grande destaque dessa equipe também, né, 22 carregadas para 152 jardas e um touchdown, tá? E obviamente o Brandon Ayuk, tipo, nossa, cara, brilhou nesse jogo, que foram 8 recepções para 129 jardas e 2 touchdowns. A impressão, assim, mais uma vez, semana 1 é semana 1, mas a impressão da semana 1 é que o 49ers é o melhor time da liga. É isso que está sendo cogitado agora, porque na mesma conferência tem Eagles, tem Dallas aí que se mostrou muito bem, mas o que se mostrou mais completo, porque Dallas é excelente defesa, mas o ataque é ok. E você tem alguns times Eagles, que você esperava muito, como Bengals, como Chiefs, por exemplo, que foram um tropeço na semana 1. Levou um tropeço absurdo, mas é interessante, porque talvez entraram com soberba e saíram com tropeço. Mas semana 1 é semana 1, a gente deixa muito claro. O problema do 49ers é que havia uma dúvida que pairava sobre o Brock Purdy. Tipo, o fato de eles terem jogado bem, o Brock Purdy ter jogado bem, ok. Você entende que esse time tem todas as peças em todas as fases do jogo. E se ele tem um QB eficiente, esse time tá pronto pra, tipo, uma pós-temporada. Então, o 49ers tem feito isso nos últimos anos. A lesão de quarterbacks é o maior problema do 49ers nos últimos anos. Então, o Brock Purdy foi um QB com problema de lesão. Agora a gente tem que ver como que vai ser essa temporada. Mas, assim, é claramente um time muito bom, com peças muito boas, de um head coach muito bom. Eu acho que esse ano o negócio tá mais engatado. Esperamos. E eu acho que realmente é porque foi um banho de água fria perder no ano passado pro Eagles, justamente porque aconteceu basicamente o The Aaron Rodgers. Aliás, dá pra chamar o The Aaron Rodgers de The Brock Purdy. Né? Ele foi brocked na primeira semana. Enfim, o ponto que eu tô querendo falar é que o San Francisco 49ers se mostrou muito, mas muito coerente, tanto no lado ofensivo Purdy. Foi não. Ai, cara, tá idiota o negócio. E vamos lá. O ponto é, Brock Purdy entrou em campo, fez o trabalho dele melhor do que se esperava dele. E, de fato, a defesa matou o jogo terrestre. Cara, o jogo terrestre dos Steelers foi inefetivo, com um running back bom, sabe? Então, a linha ofensiva parece que também não se ajustou, mas eu vou dar muito mérito pra linha defensiva do 49ers, né, que agora com o Nick Bosa aí de volta, tudo certo. Eu vou falar, a 49ers tá, talvez, franco favorito pra também final de conferência, talvez Super Bowl. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.